eu chamo a testemunha, o senador Hamilton Mourão, testemunha conjunta de Augusto Heleno, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Já está presente, senador? Presente, ministro. Boa tarde, senador. Senador, boa tarde, ministro. O senhor já foi qualificado, nome completo, profissão, endereço. Eu pergunto ao senhor se o senhor tem algum grau de parentesco com alguma das partes e qual a relação do senhor com as partes. Senhor ministro, não tem nenhum grau de parentesco e com as partes eu tenho amizade há mais de 40 anos com todos eles. Obrigado, senador. Eu passo desde já a testemunha para ser inquirida pelo doutor Matheus Milanês, advogado de Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Muito obrigado, excelência. Senhores presentes, senhor Procurador-Geral da República, excelentíssimo senhor senador Hamilton Mourão, boa tarde. Excelência, minhas perguntas serão bem breves a Vossa Excelência. Vossa Excelência chegou a participar de alguma reunião na qual foi abordada alguma minuta de estado de exceção? Não participei de nenhuma reunião onde tivesse sido abordado esse tipo de assunto. O general Heleno chegou a mostrar ou mesmo enviar para Vossa Excelência alguma minuta, e-mail ou texto que tratasse de estado de exceção? General Heleno em nenhum momento conversou comigo ou me enviou algum documento sobre estado de exceção. Alguma vez o general Heleno comentou, conversou ou mesmo tocou no assunto de participar da suposta instituição de estado de exceção? Também repito que em nenhum momento o general Heleno tocou nesse tipo de assunto comigo. Perfeito. Vossa Excelência sabe dizer se o general Heleno manteve pessoas que eram de outras gestões do GSI, como, por exemplo, do presidente Temer, Dilma? É normal no Gabinete de Segurança Institucional que seja mantido pessoas que são de outra gestão, porque o Gabinete de Segurança Institucional ele tem uma conexão muito grande com as Forças Armadas. E a maioria dos seus integrantes são indicados pelas próprias forças. É importante aqui lembrar que o gabinete nasce pela evolução do que era a antiga Casa Militar da Presidência da República, juntada com a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional, isso no governo do presidente Fernando Henrique, e o primeiro-ministro do GSI foi o general Alberto Mendes Cardoso, né, que era até aparentado do presidente Fernando Henrique. No início do segundo governo da presidente Dilma, o GSI foi extinto e, quando o presidente Temer assumiu, voltou a haver novamente o GSI. Então, sempre de uma administração para outra, existem membros das Forças Armadas que são indicados pelas próprias forças que permanecem. Perfeito, excelência. Por fim, minha última pergunta seria se Vossa Excelência tem conhecimento de o general Heleno é uma figura respeitada e relevante dentro das Forças Armadas brasileiras. O general Heleno é um ícone da nossa geração. O general Heleno foi nosso instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, como tenente. Posteriormente, né, estivemos juntos, eu como instrutor, o general Heleno como capitão também na própria Academia Militar. Servimos juntos na Brigada de Infantaria Paraquedista, depois ele foi meu comandante no Comando Militar da Amazônia. O general Heleno é o primeiro colocado em todos os cursos que fez dentro do Exército, e não só por essa questão de ter esse conhecimento profissional, mas também por ser um homem que sempre deu o exemplo. Aquilo que ele exigia dos seus subordinados, ele exigia dele mesmo. E por isso, ao longo de toda a trajetória que ele teve na vida militar, desde aluno do Colégio Militar até general de 4 estrelas, ele sempre se destacou e sempre foi extremamente respeitado por todos os seus pares e subordinados. Perfeito. Muito agradecido, senador. Estou satisfeito, excelência. Agradeço ao doutor Matheus Milanês e passo a palavra aos advogados, e desde já cumprimentando os advogados do réu Jair Messias Bolsonaro, advogado Celso Vilardi, Paulo Amador, Cunha Bueno e Eduardo Ferreira. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, procurador-geral da República. Boa tarde aos colegas. Boa tarde, senador. Boa tarde, Paulo. Senador, eu vou, para estabelecer uma linha cronológica aqui, facilitar a compreensão dessa inquirição, eu gostaria de falar, tem início na nossa inquirição logo ao final do segundo turno, quando houve a derrota na eleição.
E minha primeira pergunta: Vossa Excelência se reuniu em algum momento com o presidente Bolsonaro, na condição de vice-presidente ainda? Sim. Imediatamente na noite que nós perdemos a eleição, eu tentei conversar com o presidente, mas naquele momento ele estava abatido pela derrota eleitoral, como todos nós ficamos. E no dia seguinte, né, que era uma segunda-feira, né, nós estivemos reunidos lá no Palácio do Planalto, avaliando, né, as causas daquela derrota, uma vez que julgávamos que tínhamos condições de ter vencido aquela eleição. Posteriormente, né, ao longo ali daquele período, tive alguns encontros com o presidente Bolsonaro, uma vez na Academia Militar das Agulhas Negras, na cerimônia de declaração de aspirantes, e posteriormente lá na biblioteca do Palácio Alvorada. Foram as vezes que eu conversei especificamente só eu e o presidente Bolsonaro. General, em algum momento houve algum tipo de conversa, ainda que em termos de insinuação, em que se falasse desde uma medida de força até medidas excepcionais, como estado de defesa, estado de sítio, ou algum plano que, de alguma forma, pudesse contestar o resultado das eleições ou o processo eleitoral em si? Em todas essas oportunidades, né, que eu me encontrei com o presidente Bolsonaro, em nenhum momento ele me mencionou qualquer medida que representasse qualquer tipo de ruptura com o status quo, né, seja estado de sítio, seja estado de defesa ou qualquer outro. Nossas conversas foram sempre voltadas para aquela transição que estávamos realizando em vistas a que o novo governo assumisse a partir de 1º de janeiro. Ok. Bom, Excelência, depois da derrota nas eleições, nós tivemos aquele grande movimento à frente dos quartéis, um movimento de protesto, e, evidentemente, gerava uma pressão muito grande no presidente Bolsonaro, enfim, no governo como um todo. Vossa Excelência tinha essa percepção ou sabia de algum movimento que pressionasse diretamente o presidente Bolsonaro? Não, de um movimento que pressionasse diretamente o presidente Bolsonaro, eu não tinha noção que poderia estar ocorrendo. O que havia, como o senhor mesmo está mencionando, era aquela concentração de gente na frente dos quartéis pedindo algo que era totalmente inviável, que foi a tal da intervenção militar, que, aliás, não era daquele momento, né? Esse assunto vem já desde 2015, 2016, com manifestações ocorrendo na frente dos quartéis, sempre em número menor do que a que ocorreu naquele período. Excelência, me perdoe se eu estiver sendo redundante agora. Agora, considerando tanto a sua posição de vice-presidente quanto de militar de carreira general de 4 estrelas, que evidentemente mantinha uma relação muito próxima ainda no meio militar, eu pergunto, havia, principalmente da parte do general Braga Neto ou do general Paulo Sérgio, algum movimento, alguma sinalização no sentido de mobilizar uma medida extrema ou excepcional, como estado de sítio, estado de defesa? Em algum momento, o senhor teve essa percepção dessa possibilidade? Em nenhum momento, né? As poucas conversas que tive, tanto com o general Braga Neto como com o general Paulo Sérgio, né, nós tratamos de assuntos meramente do dia a dia, vamos dizer assim, da caserna, uma vez que nos encontramos naquelas diversas cerimônias militares que ocorrem no final do ano. Então, em nenhum momento, nenhum desses dois militares mencionados, o general Paulo Sérgio, que era ministro da Defesa, e o general Braga Neto, que tinha sido candidato a vice junto com o presidente Bolsonaro, tocaram em qualquer medida de exceção comigo. Perfeito. Agora eu vou caminhar um pouquinho mais na nossa linha do tempo e falar do momento da transição, né? Quando foi feita a transição de governo, e eu gostaria que o senhor expusesse um pouco como foi esse processo, como foi sua participação e como foi a atitude do presidente Bolsonaro em relação a isso. Conforme eu lhe disse, né, doutor Paulo, no dia seguinte, né, à nossa derrota, eu estive lá no Palácio do Planalto, conversei com o presidente, eu falei para ele que iria entrar em contato com o vice-presidente Geraldo Alckmin para me colocar à disposição dele no que fosse necessário, né, de modo que a gente tivesse, né, uma interação com aquele novo governo que havia sido ungido nas urnas. Ao mesmo tempo, eu lembro que o presidente chamou o ministro Ciro Nogueira, que era o chefe da Casa Civil, e o ministro Ciro, atual colega meu aqui no Senado, para que ele coordenasse toda a transição. E assim foi feito. Ou seja, demonstrando claramente que o presidente Bolsonaro estava pronto para entregar
o governo ao presidente recém-eleito. Certo. O senhor participou diretamente da transição em algum momento? Teve uma atuação próxima ali? Não, apenas junto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, que eu recebi lá na vice-presidência da República, expus, né, qual era, vamos dizer assim, o organograma da vice-presidência, né, como ela estava constituída. A esposa dele foi ao Palácio Jaburu conversar com a minha esposa para saber como é que era o dia a dia lá do palácio, né, aquelas questões normais de uma casa que não pertence a nós, pertence à nação, né? E mantive esse contato com o presidente Alckmin para qualquer dúvida que ele tivesse, também em relação às funções que eu tinha tido, tarefas que o presidente Bolsonaro me deu. Então, foi um encontro, os encontros sempre foram harmônicos e tranquilos. Em algum momento durante essa fase de transição, o senhor recebeu alguma demanda no sentido de criar alguma sorte de dificuldades a esse processo de transição, alguma coisa desse sentido? Em nenhum momento. Até porque, durante todo o período que eu atuei como vice-presidente do presidente Bolsonaro, ele sempre me deu liberdade para atuar naqueles pontos onde ele me deu uma tarefa. Ele me dava a tarefa e não ficava limitando a forma como ia cumprir aquilo que ele tinha me dito para fazer. Vou caminhar um pouquinho mais na linha do tempo e vamos chegar aqui ao 8 de janeiro. Aonde Vossa Excelência estava no dia 8 de janeiro? No dia 8 de janeiro, domingo, eu estava na minha casa. Naquele momento eu tinha me mudado ali para uma casa ali no Altiplano Leste, né, aqui de Brasília. Tínhamos recém, né, vamos lembrar, eu saí do Palácio Jaburu logo depois do Natal, fazia o quê? 10 dias que a gente tinha entrado naquela casa e estava ali, um domingo à tarde, estava dentro da piscina. E essa era a situação que eu me encontrava naquele domingo. Muito bem. General, considerando respostas de Vossa Excelência anteriores, no sentido que, em momento algum, percebeu algum movimento não republicano ou que promovesse algum tipo de medida excepcional, e diante do que aconteceu no dia 8 de janeiro, Vossa Excelência, em algum momento, cogitou que esses atos do 8 de janeiro modificassem a impressão inicial sua de que não havia nenhum movimento orquestrado por militares, pelo ex-presidente Bolsonaro ou por ex-ministros, enfim, pelos acusados nesse caso? Bem, doutor Paulo, primeira coisa, né, eu tomei conhecimento ali da baderna que estava ocorrendo, né, porque o meu filho me telefonou naquela tarde daquele domingo, né, para avisar o que estava acontecendo. Aí eu fui ligar a televisão e ver. A partir daí, né, numa análise de quem, num passado, exerceu função aqui no Comando Militar do Planalto, eu fui da segunda seção do Comando Militar do Planalto, na época do impeachment do presidente Collor, onde houve uma série de manifestações aqui em Brasília, e a gente sabia que sempre houve um planejamento acionado a partir ali da presidência da República, na época da Casa Militar, em conjunto com, então, naquela época não era a BIM ainda, era a SAI, né? Que o presidente Collor tinha fechado o antigo SNI. Então, havia toda uma norma e um planejamento que, uma vez que detectada uma ameaça, seriam acionados as forças policiais e militares necessárias para impedir que houvesse algum tipo de baderna ou de quebra-quebra na esplanada dos ministérios. E isso, eu lembro, era fruto do que havia acontecido no ano de 1986, no governo do presidente Sarney, quando houve, né, a ruptura daquele plano cruzado e houve uma baderna aqui na esplanada dos ministérios enorme que ficou conhecido como badernaço. A partir dali se construiu todo um planejamento para impedir que ocorressem fatos dessa natureza na esplanada dos ministérios. Certo. Agora, visto o 8 de janeiro, e o senhor, obviamente, com essa leitura importante, aliás, vou até interromper meu raciocínio só para Vossa Excelência esclarecer a todos aqui, o que é a segunda sessão? É a seção de inteligência, né, de um comando militar, encarregada de analisar as informações que chegam. Então, a gente tinha todo esse planejamento por meio dos dados que chegavam, e óbvio que isso perdura até os dias de hoje, né? Então, o que, na minha visão, aconteceu naquele momento do 8 de janeiro foi uma inação por parte do governo de turno que deveria, né, uma vez sabedor das ameaças, ter acionado os meios respectivos. Bom, dentro dessa sua expertise como ex-segunda seção e tendo atuado no Palácio, no Comando Militar do Planalto, a leitura de Vossa Excelência é que o 8 de janeiro foi uma orquestração ou foi uma situação que desandou? Doutor, Pois não?
Doutor, a testemunha não é um perito, aqui ele está como testemunha de fatos, não como um perito da segunda sessão, e a testemunha não tem que chegar a nenhuma conclusão. Por favor, pergunte fatos, a testemunha não deve responder essa questão. Pode continuar, doutor. Muito bem. General, após o 8 de janeiro, Vossa Excelência teve alguma notícia de militares do governo Bolsonaro envolvidos diretamente em algum episódio, mobilizando as pessoas no 8 de janeiro? Não tive nenhuma notícia de militares que pertenceram ao governo do presidente Bolsonaro, especificamente esses que hoje estão sendo acusados, que já são réus aí junto à Suprema Corte. Não tive nenhuma notícia de que algum deles tivesse algum tipo de envolvimento com aquela baderna que ocorreu naquele lamentável dia 8 de janeiro. Muito bem. Eu agradeço, ministro Moraes, agradeço, general Mourão. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor Paulo Amador Cunha Bueno. Eu passo agora a palavra ao doutor Andreu Farias, advogado do réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Por favor, doutor. Boa tarde, Já ministro. cumprimentando Vossa Senhoria. Obrigado, ministro. Boa tarde ao senhor, boa tarde, ministro Procurador-Geral da República, a todos. Sem perguntas, excelência, satisfeito. Agradeço, doutor Andreu Farias. Agora, então, eu passo a palavra ao doutor José Luiz de Oliveira Lima, pelo réu Walter Souza Braga Neto, também cumprimentando Sua Senhoria. Boa tarde, eminente ministro. Boa tarde, doutor Paulo Gonet. Boa tarde, eminentes advogados, serventuários da Justiça. Senador, boa tarde. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência é o que o senhor pode dizer sobre a carreira militar do general Braga Neto? Boa tarde, doutor Oliveira Lima. O general Braga Neto, eu o conheço, conforme declarei no início dessa oitiva, há mais de 40 anos. Né? Tivemos uma convivência no Recife, onde eu era um jovem capitão, ele tenente, posteriormente no Comando Militar da Amazônia, posteriormente aqui em Brasília. Né? Então, as nossas famílias são amigas, né? Minha falecida esposa era muito amiga da esposa dele, né? O meu filho, parceiro de voleibol dele, assim como eu, ou seja, conheço o Braga Neto para dizer, né, que ele construiu uma carreira militar extraordinária, né, ao longo de uma vida inteiramente dedicada ao Exército. Ele ocupou os cargos extremamente relevantes, ele foi adido militar na Polônia, foi adido militar nos Estados Unidos, né? Foi comandante militar do leste, ele foi responsável ali por parte da Olimpíada, né, que tivemos em 2016. Ou seja, Braga Neto foi chefe do Estado-Maior do Exército, que é a função abaixo do comandante mais importante. Ou seja, é alguém que de cadete a general do Exército trilhou uma carreira extremamente profícua e brilhante. Como foi a relação do senhor com o general Braga Neto durante o governo do presidente Bolsonaro? O general Braga Neto era chefe do Estado-Maior do Exército, ali no início da pandemia, em 2020. Deveria passar para a reserva no meio daquele ano, pela força da nossa regulamentação, quando, acredito que foi ali em março, o presidente da República o convidou para integrar o governo como ministro-chefe da Casa Civil. Ele assume, naquele momento da pandemia, instala um gabinete de crise, né, para aquela situação difícil, e nós tínhamos muito contato, obviamente, fruto, né, da amizade que já nos unia, e ao longo desse período, né, de 2020 até final de 2022, mantivemos contato o tempo todo, seja ele como ministro da Casa Civil, seja depois como ministro da Defesa, seja depois como candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro. Você específico, segundo semestre de 2022, o senhor quais foram os contatos que Vossa Excelência teve com o general Braga Neto? Bom, naquele momento, o general Braga Neto havia saído de cargo no governo, porque era candidato a vice-presidente na chapa do presidente Bolsonaro, e eu era candidato ao Senado pelo meu estado, pelo Rio Grande do Sul. Mantivemos contatos de avaliação vamos dizer, das campanhas que estavam sendo realizadas. O general Braga Neto esteve em campanha comigo no Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado, ainda ali no primeiro turno, né, praticamente às vésperas da eleição, no primeiro turno. E depois
mantivemos um contato ali entre o primeiro e o segundo turno, nas análises e nos pontos onde a gente julgava que deveria fazer um esforço maior no sentido de garantir a vitória da chapa Bolsonaro-Braga Neto. Depois que termina a eleição, continuamos a manter contato, né? Ele esteve algumas vezes lá no gabinete da vice-presidência, analisando ali a situação, aquele momento de transição, e foi esse o nosso papel até que termina o governo e depois o general Braga Neto segue seu destino. O senhor foi vítima de ataques na internet? Eu sou vítima constante de ataques na internet, né? Faz parte, eu vejo muitas vezes aqui do jogo político, obviamente que posições que a gente toma desagrada, lado A e lado B, né? Até posso colocar aqui, tem tom meio jocoso, porque tem uns que me acusam de eu ser agente da China, outros que eu sou agente da CIA, então tem que haver né? Vamos chegar à conclusão a qual senhor eu ando servindo, né? Então, isso ocorre e eu procuro me munir da paciência necessária para a gente sobreviver a esses ataques. Uma vez, uma pessoa mais velha me disse que a paciência é igual o agasalho no inverno. Quanto mais a gente tem, menos frio a gente sente. A mesma coisa com a paciência em relação às ofensas. O senhor soube se esses ataques que o senhor sofreu, eles foram ataques coordenados? Olha, existem até canais no YouTube destinados única e exclusivamente a me atacar. Mas a origem que o senhor pode dizer disso aí, eu tenho absoluta certeza que não parte em nenhum momento de companheiros meus que eu tive dentro do Exército. Parte dos grupos, né, que, vamos dizer assim, vicejam nesse pântano que é a rede social. Obrigado, senador. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Agradeço, doutor José Luiz Oliveira Lima. Passo a palavra ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra, advogado do réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Boa tarde, excelência. Boa tarde aos demais presentes. Sem perguntas, excelência. Obrigado, doutor. Palavra agora ao advogado Demóstenes Torres, advogado do réu Almir Garnier Santos. Sem perguntas, excelência. Agradeço, doutor. Passo a palavra à doutora Mariana Kneip, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. Sem perguntas. Agradeço. Passo a palavra ao doutor César Bittencourt, pelo réu colaborador Mauro César Barbosa Cid. Sem perguntas, excelência. Obrigado. Agradeço. Excelência, só um momento, por favor. Também pela defesa do Mauro Cid. Pois não, doutor Jair. Boa tarde, excelência. Boa tarde, senador. Fazer duas perguntas ao senador Mourão, por favor, excelência. Por favor. Boa tarde, senador. Boa tarde, doutor Jair. O senhor conhece o Mauro Cid, que era ajudante de ordem do presidente Bolsonaro? Conheço o Mauro Cid desde que ele tinha 2 ou 3 anos de idade, doutor Jair. O senhor mantinha contato quando ele era ajudante de ordens com ele na presidência? Praticamente todos os 4 anos tivemos contato diuturno, né? Ele pela função de ajudante de ordem do presidente da República, né? Oficial da arma de artilharia, o pai dele, meu amigo de longa data, o avô dele foi meu comandante quando eu era cadete. Então existe toda uma história entre a minha pessoa, a família do Mauro Cid, e eu via, né? Ele é praticamente 1 ano mais novo que o meu filho, eu via com mais um filho que os filhos que a gente tem na vida militar, né? Nesse período de convivência na presidência da República, o senhor considera o tenente-coronel Mauro Cid um militar obediente, hierarquicamente leal? Em absoluto. Sempre ele se comportou da forma como nós aprendemos dentro do Exército Brasileiro. E ele até pela linhagem que carrega, né? Então, sempre muito respeitoso, tratando a todos, né, de forma respeitosa, independente da função que ele tinha, do acesso que ele tinha ao presidente da República, né? Então, não tem nenhum senão para dizer da forma como ele se comportou ao longo dos 4 anos em que foi ajudante de ordem do presidente Bolsonaro.
Muito obrigado, senador. Obrigado, excelência. Agradeço, doutor Jair. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet. Boa tarde, ministro relator. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Mourão. Boa tarde, doutor Gonet. Está estabelecido que houve algumas reuniões depois do segundo turno em que foram discutidos assuntos relacionados com possível quebra da normalidade. A apresentação de documentos, considerandos, projetos, minutas de decretos extraordinários. O senhor foi convocado para alguma dessas reuniões, senador? Doutor Gonet, não fui convocado para nenhuma reunião, assim como também não tomei conhecimento de que essas reuniões estivessem ocorrendo. Fui tomar conhecimento depois, aí que foram divulgadas pela imprensa. O senhor já me respondeu uma outra pergunta. A polícia, no inquérito policial, foi juntado, inclusive ao relatório, uns prints do celular que foi apreendido do tenente-coronel Mauro Cid. Nesses prints constava uma conversa de uma pessoa com o nome de Riva com o Cavalieri. O Riva diz o seguinte: estou escutando a história do Mourão e estou abismado. E vários Os aqui. Fora os outros generais. Na reunião com o 01, era a modo como o presidente Bolsonaro era chamado, falando que o Peru era logo ali. O Peru tinha sofrido um episódio de golpe frustrado, né, no dia 7 de dezembro. Aí ele continua: rasgaram o documento que o 01 assinou. Mais adiante, nesse mesmo print, esse personagem, Riva, diz: o almirante Garnier é patriota, tudo em caixa alta. Tinham tanques no arsenal prontos. E o Cavalieri responde: para mim, o 01 tinha que ter rompido com a MB. Rompido com a MB não é se distanciar com a Marinha Brasileira, mas era rompido com a ordem estabelecida, se valendo da Marinha, que o Exército e a FAB iriam atrás. O senhor se lembra de alguma reunião de que o senhor participou em que esse tema foi discutido, sobre a assinatura de algum documento que foi rasgado? O senhor se lembra de ter dito para o presidente Bolsonaro alguma coisa sobre advertência quanto a aventuras golpistas? É absoluto, doutor Gonet. Esse diálogo aí é mais aquelas fantasias que circulam aí pela internet. Eu desconheço quem é esse cidadão de alcunha Rivas, assim como o outro militar, o tenente-coronel Cavalieri, se eu não me engano. Né? E em nenhum momento, né, eu fui apresentado a alguma minuta, né, que seja de alguma medida de exceção. Então, obviamente, esse texto aí ele é totalmente fake, vamos colocar assim. Porque o tenente-coronel Mauro Cid, ele confirma a existência dessa reunião, diz que foi mais ou menos assim mesmo que tinha acontecido. E aí ele resolve gravar um áudio. Mas o senhor está negando que isso tenha acontecido? Totalmente. Essa reunião, com minha presença, né, não aconteceu. Eu não tive presente em nenhuma reunião dessa natureza. O tenente-coronel Cid, pelo que o senhor disse, é um mentiroso? Não posso dizer que ele seja mentiroso, até porque eu não tive acesso, né, a isso que ele disse. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu estou satisfeito. Muito obrigado, senador. Eu estou satisfeito, ministro relator. Agradeço ao procurador-geral. Senador, eu tenho também uma questão para fazer ao senhor, para esclarecer algo que está nos autos. Há uma prova juntada nos autos, e também há depoimentos, de que uma conversa entre o tenente-coronel Cid e o coronel Câmara, então assessor especial da Presidência da República, em que eles dizem, em um determinado momento,
que também estariam monitorando o senhor, porque temiam que o senhor viesse a São Paulo se encontrar comigo. E nós dois sabemos que o senhor nunca veio a São Paulo se encontrar comigo. Mas eu gostaria de saber se o senhor ficou, à época, sabendo de um eventual monitoramento, e dizem ele, por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Se o senhor ficou sabendo desse monitoramento. Não fiquei, ministro, até porque não fiquei sabendo, né? E nunca me preocupei também com isso, porque os meus atos eram todos públicos, né? Publicados na agenda, que era divulgada diariamente. Qualquer deslocamento que eu fizesse, eu fazia em avião da Força Aérea, né? Com toda a divulgação. Portanto, eu desconhecia que isso poderia ter acontecido. Não haveria a mínima necessidade, então, desse monitoramento em relação ao senhor como vice-presidente da República. Em absoluto, até porque se eu tivesse que me encontrar com Vossa Excelência, eu falaria para o presidente Bolsonaro, vou conversar com o ministro Alexandre de Moraes, nós não temos nada a esconder, não somos dois bandidos. Exatamente, senador. Obrigado, senador. Agradeço a presença do senador Hamilton Mourão aqui, e a testemunha está dispensada. Muito obrigado, uma boa tarde e um bom fim de semana para o senhor. Boa tarde e um bom fim de semana, ministro. Obrigado.